Resposta aí para a torcida, para a gente seguir nessa caminhada rumo ao hexacampeonato. Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional no microfone da Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para você que está conosco na programação da RB. Você ficou até agora com a companhia do Jornal Gente. De volta amanhã, a partir das 8 horas, coladinho com o Primeira Hora aqui na Bandeirantes e também na transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando e vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com foco nos times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, que voltam a campo segunda-feira, e a preparação para as equipes Brasileiro da Série B, no caso da Macaca, Brasileiro da Série C, no caso do Bugre. Você confere com o timaço esportivo mais premiado do interior de São Paulo. Lembrando que meio-dia, a edição nacional do Nossa Área, repercutindo o fim da primeira rodada da Copa do Mundo FIFA 2026. Alguém te surpreendeu? Alguém te decepcionou? Cristiano Ronaldo não jogou nem um terço do que a gente está acostumado a ver, esse gênio do futebol. Mas claro que está só começando a Copa. A sensação é de que a gente já está vivendo essa Copa do Mundo há um ano praticamente, mas foi só o fim da primeira rodada ontem com a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão. Partida que terminou em 3-1 e pelo menos alguns sul-americanos puderam comemorar nessa primeira rodada. A Argentina, a Colômbia, o Brasil, aquele gostinho amargo, aquele empatezinho sem graça que sexta-feira tem que virar a página. 9h30 da noite, o Brasil enfrenta o Haiti na Filadélfia, nos Estados Unidos. Partida pelo Grupo C da Copa do Mundo. O Brasil vai jogar depois dos seus adversários. Amanhã, às 7 da noite, tem Escócia e Marrocos. Às 9h30, Brasil e Haiti. Então, empatezinho lá em Escócia e Marrocos não seria de todo ruim, não. Ou uma vitória do Marrocos para segurar a Escócia e o Brasil, se conseguir fazer um bom saldo, assumir a liderança do Grupo C, espantando as zebras que já deram a cara, por exemplo, com a República Democrática do Congo, empatando com Portugal, e com Cabo Verde, empatando com a Espanha. Show zebra! Com Ulisses Costa você vai ter a emoção do rádio aqui na Bandeirantes. Eu não sei você, mas eu vou estar em casa sexta-feira, vou baixar o volume da televisão, ficar com a imagem, ligar o som do rádio na Bandeirantes e acompanhar aquela emoção que só o rádio transmite, mesmo que você tenha a imagem da televisão, mesmo que você tenha o jogo na tela, a emoção do rádio ali acompanhando em tempo real. Olha, se você nunca fez esse exercício na vida, faça. Sexta-feira, Brasil e Haiti, 9h30 da noite, sem contar o pré-jogo, sem contar a repercussão depois da partida, o debate, as análises, as entrevistas, algo que só o rádio traz para você na programação esportiva da Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Edson Freitas, na folga hoje do Alan Zanelato. Edson Freitas é quem leva o som que você ouve pelo FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e ainda no nosso canal do YouTube, com imagens direto dos nossos bastidores para quem gosta do rádio. Esse rádio novo, esse rádio moderno, esse rádio em que você é nossa companhia aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Mande sua mensagem de texto, se inscrito for nessa comunidade com mais de 64 mil amigos,
Mande sua mensagem de texto ou de áudio pelo nosso WhatsApp liberado em 19 DDD 971021493. 971021493. Vamos começar trazendo informações para o motorista que segue pelas ruas, avenidas, estradas que cotam o nosso interior paulista e uma informação neste momento na rodovia dos Bandeirantes. Um tombamento registrado no quilômetro 92, pista sentido São Paulo. A informação de um motociclista que tem ferimentos considerados moderados. No quilômetro 92, o atendimento acontece agora pela pista da área de escape, do acostamento da rodovia dos Bandeirantes. Não há interdição para o motorista, não há faixa que esteja isolada, mas curiosidade muitas vezes pode provocar algo diferente. Ainda na rodovia dos Bandeirantes, um outro acidente aconteceu mais cedo e felizmente sem ninguém ferido. 2 veículos que colidiram no quilômetro 81, também na pista sentido capital, e a informação que a gente tem neste momento de que o trânsito já liberado pelo local. Então, rodovia dos Bandeirantes registrando hoje essas 2 situações atípicas, porém sem nenhum transtorno para quem está agora trafegando, seja sentido capital, seja no sentido interior. A Bandeirantes só vai ter lentidão até um trecho de Campinas. Esse trecho que eu falei de onde foi o acidente com o veículo do quilômetro 81 da moto que tombou, do quilômetro 92, perdão, do 81 já foi liberado. Do 82, como eu disse, da curiosidade, quem se aproxima do trecho enfrenta ainda alguns pontos de lentidão. Mas a tendência nos próximos minutos que o trânsito comece a fluir com mais naturalidade. Mas ainda assim, muita atenção, a sinalização anterior era de que começava no quilômetro 86 esse ponto de lentidão e seguia até o quilômetro 92. Já na rodovia dos Bandeirantes sentido São Paulo, quilômetro 18 ao quilômetro 13 é onde o motorista diminui a velocidade. Rodovia Anhanguera tem lentidão do quilômetro 62 ao 60, do 21 ao 19 e do quilômetro 13 ao quilômetro 11. E tendo qualquer novidade, você conta pra gente também. Enfrentou algo no seu caminho? Nosso WhatsApp é um canal de comunicação para você também compartilhar essa informação com quem está nos dando carona nesta fria manhã de 18 de junho de 2026. A nossa equipe está a postos para girarmos o que de mais importante acontece nesta manhã, com repórteres espalhados em diferentes cantos. E eu quero começar acionando a repórter Graziele Geronde. Ela segue acompanhando as providências tomadas pelas prefeituras de Cordeirópolis e Limeira na chamada Ponte do Esqueleto, aquela estrutura do governo federal onde práticas irregulares de esportes como rope jump já aconteciam há muitos anos e no final de semana gerou uma das imagens mais tristes dos últimos anos, uma cena que não sai da minha cabeça e acredito que de muita gente que está me acompanhando também, da jovem Maria Eduarda, que se preparava para um salto de um esporte radical. Os instrutores, os responsáveis por esse equipamento, esqueceram de colocar a corda, ela foi arremessada e não resistiu à queda de 40 metros de altura. Enquanto o governo federal não se decide sobre o que fazer, não toma uma decisão prática, como por exemplo a demolição dessa ponte, obras estão sendo feitas para evitar o acesso ao local. Valetas enormes que foram abertas, uma em cada ponta da ponte, para que não se passem veículos e que o pedestre não se arrisque para chegar até aquele local. Porque além da curiosidade, além dos problemas que os moradores da região já conheciam, acidentes de moto, pessoas que iam até ali para tirar a vida, nos últimos dias está acontecendo também uma espécie de um turismo macabro. Pessoas que viram a repercussão, as imagens pela internet, a cobertura pelos meios jornalísticos e quiseram ir até lá para ver, para entender o local, como funciona, a altura, enfim. Para isso não se repetir, o acesso agora está muito mais difícil. A repórter Graziele Geronde
Para você que está conosco no nosso canal do YouTube, com as imagens do Pedro Sardelli, vai contar para você mais sobre esse trabalho realizado nas últimas horas. Graziele. Heitor, nós estamos no lado de Cordeirópolis, que dá acesso à Ponte do Esqueleto. A gente vê que ali atrás algumas máquinas fazem todo o trabalho para impedir o acesso de pessoas chegarem à Ponte do Esqueleto. Tanto esse trabalho acontece aqui pelo lado de Cordeirópolis, quanto também pelo lado de Limeira. E as máquinas estão criando valas de aproximadamente 6 metros de profundidade. Também foi colocado cerca com arame farpado pelo lado de Limeira e montes de terra para tentar impedir o acesso da população de qualquer forma à Ponte do Esqueleto. Essa medida está sendo tomada pelas duas prefeituras depois de uma reunião com a Secretaria do Patrimônio da União, e ela acontece depois que o governo federal reconheceu a responsabilidade pela área e solicitou então o apoio dos municípios para ampliar a proteção até as medidas definitivas. Segundo a Prefeitura de Limeira, essa intervenção mais ampla não tinha sido feita antes por causa de limitações operacionais por parte do governo federal. As obras estruturais permanentes, como o muro de contenção, a manutenção de valetas e outras medidas de fechamento da área, continuam sob responsabilidade do governo federal. E esse é o primeiro passo para tentar dar uma resposta à sociedade sobre os inúmeros acidentes que vem acontecendo aqui na Ponte do Esqueleto. Ainda se estuda, Heitor, a possibilidade de demolição dessa ponte, mas esse ainda é um processo bastante longo que vai exigir licenças ambientais e com certeza ainda vai demorar mais um tempo até que venha o resultado e o parecer definitivo para a demolição dessa ponte. Foi aqui, nessa Ponte do Esqueleto, que no último sábado, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, foi lançada de uma altura de 40 metros aproximadamente, sem equipamento de proteção, durante um salto de rope jump. Os vídeos que ganharam as redes sociais chamaram bastante a atenção e a gente percebeu quanto foi chocante essa menina ter sido lançada aqui da Ponte do Esqueleto. Durante esse salto no último sábado, as próprias pessoas que estavam ao redor dela acabaram fazendo os primeiros socorros e os 3 homens responsáveis por fazer o lançamento da Maria Eduarda da Ponte do Esqueleto foram presos. Eles, inclusive, Heitor, já foram transferidos do CDP de Piracicaba para São Paulo por medidas de segurança. As investigações seguem acontecendo pela Polícia Civil. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Deixa eu atualizar você com outros acidentes que estão acontecendo, o atendimento neste instante ainda, por exemplo, na rodovia Zeferino Vaz. Uma carreta caiu no canteiro central na manhã de hoje durante uma manobra de retorno no quilômetro 111 na região do Tapetão, em Campinas. O veículo seguia sentido Campinas, estava realizando um retorno para voltar à rodovia Dom Pedro I, quando saiu da pista e caiu no canteiro central. O acesso utilizado para o retorno está interditado. Isso provoca, claro, uma lentidão para os motoristas que tentam fazer essa manobra e são orientados a buscarem um retorno mais adiante, então atrasando a viagem de quem está neste momento na Zeferino Vaz. O Centro de Controle Multimodal da Artesp coloca neste momento na SP 332 como ponto de lentidão do quilômetro 116 ao quilômetro 112 no sentido Campinas. E sobre a rodovia dos Bandeirantes, deixa eu trazer detalhes de um outro acidente que aconteceu naquela mesma região onde eu falei de um tombamento de moto. Uma carreta que transportava 13 toneladas de produtos diversos tombou e chegou a interditar totalmente a rodovia dos Bandeirantes. O motorista teve ferimentos moderados, foi socorrido pela equipe da concessionária, encaminhado ao hospital Mário Gatti e está ainda recebendo atendimento médico. O atendimento foi ali por volta de 00:30, mais ou menos. O acidente aconteceu nesse horário, na pista sentido interior, e por conta da interdição total, mais cedo, o trânsito estava sendo desviado no quilômetro 87 para a rodovia Santos Dumont.
A carreta foi destombada, colocada no acostamento, então as faixas estão liberadas, mas como a carreta ainda está por ali, na passagem do trecho, o motorista tem que diminuir a velocidade por conta justamente dessa curiosidade de quem vê aquele caminhão depois do tombamento no local do acidente. 10h14, está preso um jovem que matou o pai e a madrasta durante uma abstinência de drogas. O casal tinha um ótimo relacionamento com esse agora criminoso. Ele, apesar dos problemas no vício, foi acolhido pelo pai, foi acolhido pela madrasta, que queriam a todo momento tratá-lo, ter um acompanhamento psiquiátrico. Só que os principais motivos de briga na residência era quando esse rapaz pedia dinheiro para comprar entorpecente. O pai e a madrasta diziam: você daqui não vai levar nada. A gente não vai financiar o seu vício. Revoltado, ele esperou o pai e a madrasta dormirem, matou os dois para roubar celular, pequenos objetos dentro de casa. A polícia já sabe que um dos celulares foi trocado o celular por porções de drogas em um ponto de tráfico. Outro ainda desapareceu. A Maria Paula Lima é a repórter que vai trazer mais informações sobre essa história que aconteceu aqui no interior paulista. Maria Paula. As imagens mostram Devair Bispo dos Santos e Eliane Quintino de Souza em momentos simples de alegria, ao lado da família em Salto, no interior de São Paulo, cidade onde moravam e tiveram um fim trágico. Durante a madrugada, Matheus Bispo dos Santos, de 19 anos, entrou no quarto e golpeou o próprio pai e a madrasta diversas vezes com uma faca. A polícia afirma que as vítimas não tiveram qualquer chance, já que o casal dormia quando foi atacado. O motivo para tanta crueldade é revoltante. O jovem queria dinheiro para comprar drogas. Como recebeu uma negativa, decidiu matar o casal. Depois do duplo homicídio, segundo a polícia, o jovem pegou os celulares e cartões das vítimas. Um dos aparelhos foi trocado por entorpecentes. O outro acabou perdido. Ainda de acordo com a polícia, o assassino pretendia sacar R$1.000 da conta do próprio pai. Horas depois do crime, moradores acionaram a Guarda Civil Municipal ao verem o rapaz no complexo da Cachoeira, ameaçando tirar a própria vida. Quando os guardas chegaram, ele se entregou e confessou o que havia feito. Matheus disse para os policiais que estava em abstinência e relatou que a falta da droga teria motivado o ataque. Foi o próprio suspeito quem indicou aos agentes onde havia escondido a faca usada nos assassinatos. Em seguida, as equipes seguiram para a residência da família. Dentro da casa encontraram os corpos de Devair e Eliane. Quando a gente soube que foi o próprio filho, é um sentimento muito ruim de querer justiça, sabe? Porque como que alguém tem coragem de matar o pai e uma outra pessoa? Uma sequência de violência que começou por causa da busca desesperada por dinheiro para comprar drogas e terminou com 2 pessoas mortas dentro da própria casa. Matheus Bispo dos Santos foi preso em flagrante. Após passar por audiência de custódia, a justiça converteu a prisão em preventiva. Permanecendo preso até a data do julgamento e com o acompanhamento, claro, do jornalismo do Grupo Bandeirantes para os próximos capítulos. Às 10h18, a Prefeitura de Sumaré anunciou a rescisão unilateral do contrato e o descredenciamento da Escola Pipa Amarela do programa Pró Educação Básica. Isso acontece depois da conclusão de um processo administrativo apurando a história de uma bebezinha de 2 anos que foi mordida na unidade escolar e voltou para a creche voltou da creche para casa com vários hematomas no rosto. Creche que fica no Jardim Bom Retiro, unidade que fazia parte do programa Bolsa Creche da cidade de Sumaré. A diretora, na ocasião, informou que as lesões foram causadas por uma colega mais nova. Então, uma bebezinha de 2 anos brincando com outro bebê. A mãe recebe uma ligação: olha, quando você vier buscar sua filha, não estranhe, porque ela está com algumas marquinhas no rosto que uma outra bebê acabou mordendo. Só que eram muitas marcas. Marcas na testa, marcas na bochecha, marcas na maçã do rosto, enfim, ferimentos com roxo. E isso deixou a mãe espantada, claro.
A alegação, na visão da mãe, não diminui a responsabilidade da instituição em garantir a segurança e a integridade física da filha dela. Ela aponta que só foi avisada sobre o ocorrido no horário de saída e que a instituição negou o acesso às imagens das câmeras de segurança. Bruna levou a bebê para o hospital, a filha dela. A criança foi submetida a uma tomografia que apontou lesões compatíveis com aquelas que foram relatadas. A Secretaria Municipal de Educação, naquele momento, disse que abriria uma investigação interna e agora anuncia a rescisão de contrato com essa creche, assinada em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, suspendendo novos encaminhamentos de alunos e repasses financeiros vinculados ao programa Bolsa Creche. Os estudantes atendidos pela unidade serão remanejados para outra escola em ordem de prioridade. Lembrando que a creche é uma obrigação municipal. Se a prefeitura não tiver espaço, vaga em creches municipais, há uma obrigação legal para que sejam contratadas creches particulares e assim conseguir colocar todas as crianças que precisem de graça nessas creches pelo programa Bolsa Creche. 10 horas da manhã e mais 20 minutos para a gente trazer mais informações nesse nosso primeiro bloco. Daqui a pouco, nós vamos para Brasília acompanhar os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que hoje tem como um dos alvos da operação da Polícia Federal o líder do governo no Senado, o senador e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Novos detalhes que vão surgindo sobre o motivo dele estar ligado ao Banco Master. A informação da colunista Mônica Bergamo de que o presidente Lula já esperava que o escândalo Master chegasse ao Partido dos Trabalhadores em algum momento, e a gente vai trazer a atualização em tempo real para você, inclusive explicando sobre o papel de Jacques Wagner dentro do PT e o posicionamento oficial do partido após essa operação da Polícia Federal, que também tem como alvo Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vocaro, que logo cedo recebeu a Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão. Mas antes, tem aqui na nossa região um evento acontecendo que fala sobre a tecnologia ligada à produção de alimentos. A cidade de Olambra, desde ontem, recebe a Hortitec, uma oportunidade de entendermos como estão sendo preparados os alimentos para o futuro e quais as novidades que muito em breve a gente deve ver na nossa mesa. O repórter Guilherme Selegato esteve por lá na abertura e vai contar para você um pouco do que já viu e chamou a atenção da reportagem. Guilherme. Tecnologia, inovação e sustentabilidade são os destaques da 31ª edição da Hortitec, a feira agrícola que acontece em Olambra a partir desta quarta-feira. Tem o girassol sem pólen, ideal para quem tem alergia, a batata doce biofortificada com um alto teor de carotenoide, um pigmento natural responsável pelas cores amarelas e laranjas encontradas em vegetais. Além disso, o espaço também apresenta novas variedades das plantas alimentícias não convencionais. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, por exemplo, desenvolveu a bertalha e o caruru, plantas com foco em uma alimentação mais saudável, chegando a 40% de proteína, sendo mais uma opção para a população, já que o brasileiro está consumindo mais verduras. São plantas bastante rústicas, né? Nesse contexto de mudanças climáticas, elas também são uma opção, porque elas são adaptadas, elas resistem mais a altas temperaturas e além do valor nutricional que elas têm. A variedade de inovações apresentadas reflete as principais demandas dos produtores em todas as regiões do país. Em um mercado em que o consumidor cada vez mais valoriza saúde, nutrição e conveniência, o segmento amplia sua presença na cesta de compras dos brasileiros. Em expansão no Brasil, o mercado de hortifruti avança impulsionado pela busca por alimentos mais saudáveis. Consumo que segue em alta, com mais de 70% dos brasileiros priorizando esses tipos de alimentos.
Segundo o IBRAHORT, Instituto Brasileiro de Horticultura, o setor movimenta R$3 bilhões por ano e reúne 1.200 produtores em 12 estados e no Distrito Federal, que atuam em diferentes segmentos, desde os produtos frescos e congelados aos higienizados. Produtos mais orgânicos, mais naturais, que são exigências hoje do público consumidor. E fora isso, também você ter variedades que produzam os 12 meses do ano nos mais diferentes climas. A feira reúne 520 empresas focadas no cultivo de frutas, legumes, verduras e flores. O objetivo das tecnologias expostas é diminuir os impactos das mudanças climáticas, reduzir perdas nas lavouras, mas principalmente fornecer um produto de qualidade para o consumidor final. E para os amantes de frutas também tem novidades para este ano. O mamão, diferente do tradicional, esse daqui possui genética mexicana, trazendo uma qualidade melhor no produto e principalmente em relação ao paladar, tendo aí um gostinho bem mais açucarado do que o tradicional. E é claro que eu vou experimentar. A diferença é nítida. A gente focou em qualidade, então o material tem mais pós-colheita, isso facilita até a dona de casa, né? Ela leva o mamão para casa, vai ficar mais tempo com ela consegue consumir ele em mais tempo. A organização espera receber 32 mil visitantes e movimentar cerca de 750 milhões de reais. A feira acontece até sexta-feira, a partir das 9 da manhã, no Parque de Exposições da Expoflora, em Olambra. 10 da manhã, 25 minutos. Fechando o nosso primeiro bloco, vamos saber sobre as condições de tempo e temperatura para esta quinta-feira e para o fim de semana que se aproxima. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando apenas 17 graus. Acho que é o dia mais gelado desta semana, pelo menos neste horário em que nós nos encontramos aqui no microfone da Bandeirantes. E tem uma explicação também. O vento hoje está forte, hein? Rajada de vento agora em Campinas de 27,5 km por hora, 27,5 km por hora. Mais cedo já estava na casa dos 17. Ontem, madrugada de ontem para hoje, ventania de 22 km por hora, ou seja, não para de ventar em Campinas. Isso diminui a sensação térmica e, consequentemente, esses 17 graus, Nath Luquezzi, que a gente tem agora registrados no termômetro, com esse vento de 27, dá um arzinho de que a gente tá na Sibéria, minha amiga. Bom dia para você. 10h27, Nath Luquezzi, sensação térmica de estar num freezer. Realmente, bom dia para você, Heitor, bom dia para você, ouvinte. E essa é a tendência, pelo menos agora, acredito que o inverno inteiro. Para hoje, a tendência ainda é de predomínio de sol, aberturas de sol ali pela tarde. Amanhã a gente tem sol logo pela manhã, a partir da tarde vamos ter ventos pré-frontais, que esses ventos é o que favorece aí a entrada de um ar relativamente mais quente amanhã e também contribuem para um aumento na nebulosidade. E é essa nebulosidade que não descarta a ocorrência de chuvas logo à noite, entre a madrugada de sexta para sábado. Pancadas de chuvas isoladas, nada com acumulados muito fortes, embora a expectativa maior para a precipitação seja para o sábado mesmo, quando a passagem de uma frente fria deve ampliar a disponibilidade de umidade aqui no estado e de mecanismos que desenvolvam nuvens para a ocorrência de chuvas. Então teremos chuvas na virada de sexta para sábado. O sábado ainda deve ter condição de céu bem nublado, aparições de sol bem pontuais e essas aparições de sol que permitem temperaturas relativamente agradáveis durante a tarde. Lembrando que o inverno começa nesse domingo com a passagem de uma forte frente fria no interior aqui do país, que vai trazer a primeira onda de frio da estação. Essa forte massa de ar polar deve influenciar o país logo nessa primeira semana do inverno, causando queda acentuada nas temperaturas. Por enquanto, hoje a máxima não fica tão alta, não. Temos máxima de 20 graus, mas amanhã a máxima fica em 24 graus por conta dessas aberturas de céu durante a tarde. Porém, com a nebulosidade, no sábado a gente
gente tem pancadas de chuvas isoladas com máxima de 24 graus. E aí sim, domingo e segunda-feira, máximas um pouquinho mais altas, mas a partir de terça-feira, mínimas bem baixas e máximas bem baixas. Afinal, o inverno já vai estar por aqui, entre nós, no Sudeste. 10 da manhã, 29 minutos. Vamos fazer o seguinte, Nath Luquezzi. Amanhã tem jogo da seleção às 9h30, certo? Certíssimo. Amanhã já tem gente que vai sair de casa se organizando no horário de ir embora do serviço, que ônibus que eu tenho que pegar, para onde que eu vou, onde tem telão, aonde que não tem. Então, no próximo bloco, nós vamos trazer alguns dos locais com FanFest, que são áreas públicas abertas a toda a população, com um telão para torcermos pelo Brasil contra o Haiti. E ainda hoje, mais sobre a notícia do dia, a operação da Polícia Federal, Operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado Federal. As palavras de Donald Trump ontem no G7, dizendo que o Brasil vive caminhos políticos perigosos, e a resposta do presidente Lula ao chefe de Estado norte-americano e a agenda dos candidatos à presidência da República. São alguns dos destaques dessa edição do Manhã Bandeirantes, que vai para uma pausa rápida e volta em instantes para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Hoje o dia amanheceu ainda mais gelado. O outono está chegando ao fim, mas o frio ainda vai dar as caras aqui na região de Campinas. Uma nova massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dias, deixando as manhãs e as noites ainda mais geladas. A previsão indica que os termômetros devem registrar temperaturas abaixo da média para esta época do ano, com sensação de frio mais intensa, principalmente nas primeiras horas do dia. Para hoje e amanhã, a mínima fica entre 9 e a máxima de 21 graus. Já no sábado, a temperatura sobe um pouco, com máxima de 24 graus e probabilidade de chuvas fortes aqui na região. No domingo, seguimos com chuvas pela manhã, mas à tarde o céu fica limpo, com temperatura máxima de 21 graus. Vale lembrar que no domingo começa o inverno, então, além do frio, o tempo deve permanecer mais seco, o que exige atenção especial com hidratação e com os cuidados respiratórios. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira, tem transmissão dupla na Bandeirantes Campinas. Às 19h30, o Guarani vai encarar o Confiança no Estádio Batistão, em Aracaju. Às 20 horas, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino no Estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 32 minutos. Vamos falar também de Copa do Mundo, porque, afinal de contas, nessa época todos nós nos juntamos com as cores verde e amarela. Para muita gente, o momento de ficar em casa, torcer pela seleção ali do sofá, mas para muita gente uma oportunidade de sentir um clima de Copa do Mundo, de sentir como se estivesse numa arquibancada de futebol. Aliás, Nath Luquezzi, você esteve também no último final de semana num dos blocos tradicionais aqui de Campinas, que você foi convidada. Um clima gostoso, um clima familiar, aquele ambiente de todo mundo com a mesma energia, com a mesma corrente,
O Brasil que não ajudou muito, a seleção que não fez a parte dela. Onde é que foi esse evento? Foi ali, perto da Estação Cultura. Foi ali perto, no Espaço Bom Venon. Foi muito legal qual ver. Era o bloco? O bloco do Vou Já Já. Uma delícia, inclusive é um bloco super tradicional de carnaval. E eles transformaram, afinal, o Brasil é o país do carnaval. E eles transformaram ali o dia do Jogo do Brasil em um verdadeiro bloquinho de carnaval. Criançada, com a bandeira na mão, as senhoras. Então tinham todas as idades ali reunidas, cantando, dançando, torcendo pelo Brasil. É muito gostoso esse clima, né? E são vários os locais que no final de semana receberam muita gente também, na partida que estava marcada e começou às 7 horas da noite, e que continuam preparados para a sequência da primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026, a fase de grupos, que a gente espera que seja só o começo da caminhada do Brasil rumo ao hexacampeonato. Em Hortolândia, por exemplo, a primeira FanFest já teve o seu ponto de encontro no Parque Socioambiental Lago da Fé. E como a Copa está só começando, a gente quer saber do secretário adjunto de Cultura, o Tim Mendes, que está conosco na linha. A gente vai reposicionar ali a entrevista com ele. Como é que foi a estreia e se já tem mais previsão para a sequência da Copa do Mundo? Um aquecimento para a torcida, com o público também tendo algumas outras atrações além do futebol. E o nosso convidado na linha conosco é o Tim Mendes, secretário adjunto de Cultura da cidade de Hortolândia. Secretário, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, meus queridos, bom dia, é muito bom aqui estar com vocês. Eu quero agradecer muito essa parceria, essa oportunidade de estar falando aí num programa tão bacana da Band, como é o de vocês. Muito obrigado pelo privilégio, viu? Nós que agradecemos. E aqui não foi diferente a energia também não, viu? Foi muito bacana essa estreia do Brasil aí. Embora você falou, né, como brasileiro, o resultado não foi o melhor dos melhores, mas também não foi o pior dos piores, né? Então, assim, e nós como brasileiros, é bom ver o coração aí cheio de esperança, né? E mesmo em meio a toda essa ansiedade que estamos vivendo da Copa do Mundo, foi uma festa muito bonita que nós tivemos ali no Lago da Fé. Foi assim, um marco, com certeza, né? A primeira vez que a gente transmite uma FanFest e a estreia já foi com muita energia, muita alegria, e isso é muito bom, né? Foi muito contagiante. E agora nós convidamos a todos para estarem conosco ali no Jardim Amanda, na rua Graciliano Ramos, que nós vamos transmitir agora ali no bairro do Jardim Amanda, também o Jogo do Brasil agora na sexta-feira. Aqui com certeza a energia, a fé, a esperança não vai ser diferente não, afinal de contas nós somos brasileiros, né? Quem esteve, portanto, no primeiro evento, importante deixar claro, há uma mudança no endereço, já tinha até uma programação, né, secretário? O primeiro jogo no Parque Gabriel, o segundo no Jardim Amanda, o terceiro no Jardim Santa Isabel. Por que essa decisão de fanfests em locais diferentes em Hortolândia? É porque Hortolândia é muito grande, né? É uma cidade que a gente divide em 6 regiões, né? Então a gente pegou essas regiões maiores, né? De maiores concentração, e a gente gostaria de fazer em todos os lugares. Como não é possível, a gente quer levar um pouco dessa emoção, desse projeto, para diferentes lugares, para que todos tenham acesso, né? Então, por isso que o primeiro foi na região do lago, ali no Lago da Fé, que é a região do Parque São Gabriel, que atinge ali uma região central, tal. Agora nós vamos para o Amanda, que é o maior bairro da América Latina, né? Então, nós estaremos ali agora na sexta-feira, e depois nós vamos para o Jardim Santa Cândida, ali, a região do Rosolém, que é na Praça Poderosa, né? Desculpa, é Jardim Santa Isabel. Ali no Jardim Rosolém, que é a região da Poderosa, onde acontecem os nossos maiores eventos, né? No nosso centro de eventos, a Poderosa. Então, a nossa ideia de fazer por setor é para que a gente, de alguma forma, consiga atingir o máximo de pessoas possível da nossa querida Hortolândia.
Nath Luquezzi, Tim Mendes, secretário adjunto de Cultura de Hortolândia, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, secretário. E é uma festa para toda a família, é um momento gostoso que reúne a criançada, reúne os idosos. Como é que é a questão da acessibilidade, de banheiros, como é que a prefeitura tem se organizado para receber toda a família durante essa festa? Bom dia, querida. Nós fazemos de uma forma, nós tornamos isso um evento. Então, toda a estrutura que a gente sempre se preocupou, né, nos nossos eventos, a qual a gente sempre consegue fazer com muito êxito, essa questão da segurança, de toda a estrutura, nós estamos levando também para a FanFest. Então, para nós, da Secretaria de Cultura, nós nos comportamos a estrutura de um evento. Então, nós temos os gradis que separam os setores para que tenham mais segurança. Nós temos o apoio da Guarda Municipal ali, nós temos o apoio do SAMU, caso aconteça alguma intercorrência com saúde. Nós temos também banheiros químicos, nós temos uma área de alimentação para que as pessoas possam ali também levar seus filhos, caso, estou com fome, quer comer alguma coisa, nós temos toda essa estrutura, né? Então, assim, a família que quiser levar seus filhos, tal, o esposo, a esposa, os filhos, enfim, né? Tem toda a oportunidade de levar e pode ficar tranquilo que nós vamos ter toda a estrutura necessária para essa grande festa. Então, a nossa intenção, sim, é que as famílias estejam unidas torcendo pelo nosso Brasil. Há alguma restrição quanto a garrafas de vidro, guarda-chuva, algo estrategicamente pensado com a segurança pública, com a guarda municipal? E qual também a questão, quanto à questão do trânsito, secretário? Como é que isso está sendo trabalhado? Tudo bem que o jogo é numa sexta-feira, 9h30 da noite. É quase final de semana já, é um happy hour, mas ainda um dia útil. Como é que isso está sendo trabalhado também pela equipe da Secretaria Adjunta de Cultura com outras pastas? Sim, nós temos esse apoio, né, das outras secretarias, das outras pastas, inclusive com a mobilidade urbana. Né, nós citamos aqui a Guarda Municipal com a segurança, o CIURB, né, que ele cuida todo do espaço, vai deixar tudo roçado, tudo bonitinho, porque é num lugar gramado, então vai estar tudo muito limpo, né, com os banheiros químicos. Temos também essa parceria com a mobilidade urbana, que vai estar organizando, embora, é o que você falou, seja à noite, um horário, né, periodicamente é um horário de pouco movimento já, né? Mas nós vamos ter essa atenção aí para organizar o público, os veículos, os estacionamentos. E questão também, quando falamos em segurança, entra também essa questão de garrafas de vidro, não é permitido, esse tipo de materiais como guarda-chuva pontiagudos, né? Então também não é. Tanto é que o nosso food trucks, todos eles, até mesmo os de chopp, é tudo com descartável, nós trabalhamos com isso, né? Com vários pontos também, com caçamba de lixo, para que a gente também mantenha a limpeza do local, a limpeza da cidade, então de uma forma muito ordenada, né? Que possa a gente possa curtir esse momento com muita segurança, com muita estrutura, com muita ordem e não de alguma forma deixar o local sujo, não. Tudo muito bem organizado com as secretarias, as parcerias aí das secretarias, para que seja um evento que possa ocorrer com muito êxito aí. Forçando então, secretário, convide quem está nos acompanhando, o morador de Hortolândia, morador de cidades vizinhas, que quiserem sentir um clima de Copa do Mundo assistindo o Jogo do Brasil em turma, em família. Convide, por favor, o local. E o jogo é 9h30, mas já vai ter atividade antes por lá, uma musiquinha ambiente, como é que vai ser? Isso, eu quero convidar todos vocês, né, de Hortolândia e também de toda a região. Vocês são muito bem-vindos, né, à nossa FanFest, acompanhar o segundo jogo do Brasil. É na rua Graciliano Ramos, esquina com a Avenida Brasil, né, ali no Jardim Amanda. Nós vamos estar ali a partir das 20 horas, nós vamos ter música com DJ, já vamos ter toda uma estrutura montada com muito carinho, esperando você e sua família para curtir essa grande festa com a gente. Então agora, sexta-feira, a partir das 20 horas, né, nós vamos já
começar com música, o DJ já vai estar a posto, soltando ali, os food trucks, tudo preparado para receber você e a sua família para essa grande festa que acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 20 horas, né? Reforçando aqui, Rua Graciliano Ramos, esquina com Avenida Brasil. Quem conhece não tem erro, né? Ali em Hortolândia, no Jardim Amanda. Para quem é de fora e não conhece essas, pode colocar, se você digitar ao lado do Teatro Elizabeth Keller de Matos, que é um setor cultural nosso ali, é o nosso teatro que é muito bem visitado, então é ao lado do Teatro Elizabeth Keller de Matos, Rua Graciliano Ramos, esquina com a Avenida Brasil, no Jardim Amanda, a partir das 20 horas. Nós conversamos com o Tim Mendes, secretário adjunto de Cultura da cidade de Hortolândia, sobre esse evento de amanhã e o espaço aberto para, nos próximos contatos, a gente falar também sobre outros eventos da Secretaria de Cultura de Hortolândia. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Oi, Heitor. Oi, pois não. Posso fazer mais um convite? Claro. Nós vamos ter um evento também muito bacana no sábado. Inclusive, é no mesmo local, é no Teatro Elizabeth, que é o mesmo local ali, praticamente da FanFest, que vai acontecer no sábado, dia 20 de junho, a partir das 19 horas, o nosso 4º encontro de influencers, né? É um projeto que a Secretaria de Cultura tem, né, com os influenciadores digitais da nossa cidade e de toda a região aí. Então nós fazemos uma premiação, né, e uma grande festa. E vai estar conosco, nós vamos ter um show muito especial da Letícia Sabatella, a atriz Letícia Sabatella. Ela vai estar fazendo um show voz e piano nesse evento. Então, é o 4º encontro de influencers que vai acontecer no sábado, dia 20 de junho, a partir das 19 horas, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, na Rua Graciliano Ramos, 280, no Jardim Amanda. Mais informações sobre o evento no portal da Prefeitura de Hortolândia, hortolândia.sp.gov.br. Bons eventos, também, secretário, diga. E também no nosso Instagram, @SeculteHortolândia, tá? Nosso Instagram, @SeculteHortolândia, tem todas as informações sobre esse evento. Perfeito. Todos os caminhos para a cidade de Hortolândia agitada neste final de semana. Um bom trabalho, bons eventos para o senhor, para toda a sua equipe aí na Secretaria de Hortolândia, viu, secretário? Eu que agradeço a essa equipe top da Band aí por nos dar essa oportunidade. Muito obrigado de coração. E é muito bom termos parceiros de confiança e de credibilidade como vocês. Obrigado pela oportunidade e fica aí também o nosso convite para vocês. E um forte abraço para toda a equipe e todos os ouvintes aí da Band FM. Grande abraço ao Tim Mendes, secretário adjunto de Cultura da cidade de Hortolândia, Bandeirantes Campinas, que você acompanha pelo FM 85.7. Em Sumaré, a Copa do Mundo estará concentrada dentro do shopping. O Shopping Park City Sumaré preparou uma estrutura para receber os torcedores e tornar um ponto de encontro com um telão de LED 4 metros por 2 na praça de alimentação para a transmissão dos jogos durante a exibição do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O local vai ficar aberto além do horário normal, né? Porque o shopping normalmente fecha às 10, tem horário estendido quando tem cinema, quando tem teatro, e amanhã o jogo começa às 9h30 da noite. Então é no Shopping Park City que está concentrado aí um dos pontos de encontro na cidade de Sumaré, com entrada gratuita. Em Campinas, Nath Luquezzi, a festa fica concentrada na Praça Arautos da Paz. Porém, nem só de Copa do Mundo vive o brasileiro no mês de junho. Estamos em período de arraiá. Dá para juntar as duas coisas numa festa só? Dá. Temos, inclusive, a 38ª edição do Festival Itinerante de Cultura Caipira Sabores da Terra. Vai ser realizado, então, do dia 18, amanhã, hoje mesmo, até o dia 21 de junho, domingo, na Praça Arautos da Paz, em Campinas, com entrada gratuita. Um evento aí que reúne gastronomia típica, música, manifestação cultural, ação solidária e atividade aí para toda a família. Aí fica aquela pergunta, na Praça Arautos da Paz também não estava acontecendo ali o telão, a arena do torcedor?
Vai ocorrer paralelamente ali no dia 19 de junho, amanhã sexta-feira, o festival junto à transmissão da partida entre Brasil e Haiti. Partida que começa às 9h30 da noite na Arena do Torcedor, que está instalada nesse mesmo local na Praça Arautos da Paz. Teremos ações sociais também durante o evento, que sempre foram uma marca do festival. Neste ano, a organização doa 120 quilos de massas ao Cantinho de Luz e ao Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Para que a Nossa Senhora de Lourdes participará com uma barraca de lanche também, que é destinada toda a renda a esses projetos sociais. Também foram doados 20 quilos de mortadela para a produção de 350 lanches. Enfim, tem bastante ação social durante o evento. Programação: entre os destaques estão as apresentações da quadrilha junina Explosão Paulista, com um espetáculo especial. Programação musical também, que inclui forró, inclui tributo a Marília Mendonça, orquestra de amigos violeiros de Paulínia, entre outros, além de um desafio do Canta Caipira. Gastronomia e lazer para criançada, também uma área de lazer com infláveis, jumping, pesca, tiro ao alvo e brincadeiras típicas. Então a programação cultural de 18 desde hoje até domingo. Domingo começa um pouco mais cedo, das 11 da manhã até as 10 horas da noite. Arautos da Paz é bem grande, então tem espaço para ter o evento junino, tem espaço para o telão. O fato de ser numa sexta-feira, diferente da estreia que foi no sábado, estreia geralmente é onde tem mais reuniões, tem mais encontros. Segundo jogo, às vezes o pessoal prefere assistir em casa, mas sexta-feira também é dia de rolê. Então, o famoso sextou pode ser, por que não, com curau numa mão e a bandeirinha da seleção brasileira, a bandeirinha do país na outra. Nada mal, né? Não seria nada ruim. Agora, muitas das reclamações ou muitos dos apontamentos feitos em Campinas sobre a escolha da Praça Arautos da Paz é pelo não uso do centro de Campinas. E principalmente na questão do acesso. É muito mais fácil você chegar de ônibus, por exemplo, no Largo do Rosário, do que você chegar de ônibus para Arautos da Paz. O que a prefeitura está fazendo para facilitar o acesso por transporte público ali na região? Foi criada então uma linha especial, a linha 901, que nesta sexta-feira já vai estar em circulação. Criada pela Endec em conjunto com os operadores, a linha faz a primeira viagem pouco antes das 8 horas da noite, no Terminal Central até a Praça Arautos da Paz. Então, o Brasil faz a segunda partida da Copa contra o Haiti a partir das 9h30, mas a circulação do ônibus já começa às 8 horas da noite. O jogo será transmitido pela Prefeitura de Campinas no telão de 12 metros de largura por 7 metros de altura. São 2 veículos, então, realizando a operação, com intervalos de 24 minutos. Os horários de atendimento previstos para essa sexta-feira foram alinhados também ao horário de jogo e também a operação noturna do Terminal Central, para que assim possa viabilizar a integração com outras linhas para o retorno aos bairros quando o jogo acabar. Não adianta o ônibus levar até o Terminal Central e largar por lá, né? Senão a pessoa vai dormir no Terminal Central com os moradores de rua, tomando frio. Tem que ter uma operação que consiga pelo menos levar aos demais terminais da cidade. Então, o ônibus saindo do Terminal Central para o Terminal Ouro Verde, para o terminal da Vila Padre Anchieta, para o terminal Campo Grande. Não adianta, tem ônibus ali, hein? Vai até o Terminal Central. E daí do Terminal Central eu faço o quê? Durmo com as pombas ali no terminal? Então, a logística tem que ser para ir e para voltar. Lembrando que o jogo termina 11h30 da noite. Inclusive, atenção aos horários. As partidas do Terminal Central até a Praça Arautos da Paz, 7h54 da noite. Outra às 8h18 da noite. 8h42 da noite e às 9h06 da noite. Agora, contrário, né? Na volta aí, partidas da Praça Arautos da Paz até o Terminal Central, das 11h30 da noite, 11h54 e o último ônibus sai à meia-noite 18. Lembrando que os ônibus que vão para a Arena do Torcedor, eles circulam com uma identidade visual alusiva à seleção. Então, é muito fácil de identificar. As cores verde e amarelas presentes na bandeira do Brasil também predominam aí na identidade visual adotada pelos operadores. 10h52, vamos voltar a falar sobre a Operação Compliance Zero na 9ª fase que a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, investigando crimes contra o sistema financeiro nacional. Entre os alvos estão Jacques Wagner, líder do governo Lula, senador do PT, ex-governador da Bahia, e ainda o banqueiro Augusto Lima. Os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Os investigadores apuram a eventual participação de agente público com prerrogativa de foro,
Jacques Wagner, em esquema de irregularidades envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. A repórter Tayane Melo está acompanhando a operação de perto e conta mais detalhes para o ouvinte da Bandeirantes Campinas. Bom dia para você, Tayane. Bom dia a você, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Inclusive agora eu estou aqui em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, para onde foram trazidos os materiais apreendidos em um endereço de Jacques Wagner aqui na capital federal. Ele que estava residindo em um quarto de um hotel de luxo aqui na capital. Então os agentes da PF estiveram lá, recolheram alguns malotes e trouxeram aqui então para a sede da Polícia Federal. Essa notícia que, de fato, Patrícia, como você falou, cai como uma bomba, porque é uma figura muito importante, né, do governo do presidente Lula. É o líder do governo lá no Congresso Nacional, responsável pela interlocução, por exemplo, do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e um dos alvos, então, dessa operação de hoje. São 18 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal, na Bahia e também em São Paulo. O outro alvo da operação é Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vocaro, banqueiro também, dono do Banco Pleno, ele que já foi alvo também da operação da Polícia Federal. Então, a gente está acompanhando, né, nesse dia movimentado, todos esses desdobramentos. Até o momento, a defesa do senador Jacques Wagner não se manifestou, mas a gente tem o posicionamento do Augusto Lima. A defesa, né, de Augusto Lima informou que as medidas realizadas hoje são desnecessárias, já que Augusto Lima está há 6 meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta 9ª fase da operação são rigorosamente ilícitos. Seguimos daqui acompanhando e trazendo claras informações aqui ao vivo no Bora Brasil. Que começa 13h, logo depois do Nossa Área, na edição nacional, com a Ana Paula Rodrigues na programação da Bandeirantes. Mais informações que são publicadas também no portal band.com.br a respeito da participação do senador Jacques Wagner e do então dono do Banco Pleno, Augusto Lima. Segundo a Polícia Federal, em uma das frentes de investigação, o acusado teria comprado um apartamento, o acusado Jacques Wagner, senador do PT, um apartamento de R$2.400.000 em Salvador, além de repasses milionários para empresas ligadas a familiares do senador. A investigação ainda mostra que Jacques Wagner teria enviado diretamente a Augusto Lima os dados de um apartamento no empreendimento de alto padrão que teria sido comprado por uma empresa chamada Epítome S.A., utilizando recursos de fundos vinculados ao grupo investigado, que, segundo a Polícia Federal, seria uma estratégia para ocultar o beneficiário final. Para os investigadores, um dos indícios é que, meses depois, Jacques Wagner teria pedido os dados do proprietário formal do apartamento para alterações arquitetônicas no imóvel, o que, segundo a PF, sugere que ele acompanhava o uso da unidade mesmo sem aparecer formalmente como dono. A Polícia Federal cita a BN Financeira Limitada, empresa ligada ao núcleo familiar de Jacques Wagner, que, segundo a investigação, teve uma transferência de R$3,5 milhões para a empresa, além de conversas cobrando pagamentos pendentes e planilhas encontradas com registros de pagamentos acima de R$2.340.000 para um nome chamado Dudu. A Polícia Federal associa ao enteado do senador, Eduardo Mendonça Sodré Martins. Partido dos Trabalhadores já se manifestou. Jacques Wagner é um dos nomes mais importantes da legenda, não à toa é o líder do governo Lula no Senado. E o que disse o PT sobre essa operação ainda em andamento e sobre o alvo contra Jacques Wagner, Nath Luquez? Edinho Silva, então, o presidente do PT saiu em defesa do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, alvo na 9ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, deflagrada na manhã de hoje, nesta quinta-feira. Edinho pontuou que o senador é depositário de toda a nossa confiança e que acredita que Jacques esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência. Abre aspas, o senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos
Após todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jacques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência, fecha aspas, é o que diz o comunicado. Qualquer novidade sobre o assunto, a gente volta ainda nesta edição do Manhã Bandeirantes, e o Grupo Bandeirantes de Comunicação segue acompanhando a 9ª etapa da Operação Compliance. Depois do intervalo, você vai saber sobre um programa que acontece aqui no estado de São Paulo, com a oferta de 500 vagas em curso de empreendedorismo. Vagas abertas de maneira remota pelo Qualifica SP e que você também pode fazer parte. É uma pausa rápida. Na volta, esse e outros assuntos para você aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. O quinto sinal marca 11 da manhã desta quinta-feira, 18 de junho de 2026. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 500 vagas abertas para o segundo ciclo de inscrições do curso gratuito e remoto do Qualifica SP Empreenda. Iniciativa para capacitar empreendedores de micro e pequenas empresas, oferecendo mentorias coletivas e individuais. No total, serão 2.000 vagas distribuídas em 4 etapas ao longo do ano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto e como você, ouvinte da Bandeirantes, pode participar também. Nossa convidada na linha conosco é a Amires de Paula, subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Como é que surge a ideia de oferecer esses cursos e quais os objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com essa oferta aberta agora à população? A gente sabe que esse ecossistema do empreendedorismo é muito rico, né? Então, também quando a gente fala do empreendedor, bem, ele domina uma infinidade de assuntos, mas não necessariamente ele já sabe tudo. E aí, nesse sentido, o governo do estado de São Paulo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lança então esse curso de qualificação, Qualifica SP Empreenda, que são cursos, tem tanto conteúdo quanto também mentoria, justamente para apoiar esse empreendedor a compreender melhor alguns dos assuntos e também ter uma mentoria individualizada para ajudar ele, seja a desenvolver um plano de negócio ou discutir aspectos do seu negócio para ganhar cada vez mais escala. Nath Luquezzi, nossa convidada, é a Amires de Paula, subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Bom dia. Hoje, quais que são as maiores dores, as maiores dificuldades desses empreendedores e como é que a formação do Qualifica SP pode sanar essas lacunas? A gente sabe que, principalmente, o empreendedor, ele domina alguns aspectos, como, por exemplo, qual o produto que ele está vendendo. Mas existem outros aspectos de gestão de negócios, de como vender em rede social, por exemplo, que, nossa, são muitas outras habilidades que envolvem, né, você empreender
hoje em dia. E aí o Qualifica SP Empreenda, ele vai justamente nessa dor. Então tem desde discussão de ferramentas, mapeamento de custo, de receita, como que você vende em rede social, como que você pensa cliente, produto, gestão de negócio, fluxo financeiro. Então são diversos outros aspectos e temas que vão justamente nessas dores do empreendedor para apoiar ele a escalar o negócio e ter cada vez mais renda. O curso executado pela Fundação Dom Cabral é dividido em 3 módulos com carga horária de 30 horas. Os alunos têm mentoria coletiva, mentoria individual, aprendem sobre gestão financeira, aprendem a identificar oportunidade de mercado e a construir um plano de negócio. Agora, secretária, uma vez terminado o curso, muitas vezes o problema do empreendedor é a dificuldade a uma linha de crédito, é a ter o capital de giro, a ter a movimentação financeira para o negócio andar. Há algum trabalho do Estado também para acompanhar esse empreendedor, esse formando do curso do Qualifica SP? Com certeza. A gente tem falado, inclusive, da jornada do empreendedorismo, que não começa necessariamente e não começa e morre com a qualificação. A gente fala desde a formalização desse negócio, a qualificação e fala também sobre acesso ao crédito. E aí entra o Banco do Povo Paulista, que é uma política pública de quase 30 anos, justamente para disponibilizar crédito para esse empreendedor, seja negócios mais jovens de até 1 ano, sejam negócios mais desenvolvidos de acima de 1 ano, acessar crédito até R$21 mil. E a melhor parte agora o Banco do Povo, ele também é virtual. Então esse empreendedor, ele pode começar a fazer sua solicitação ao crédito do banco diretamente pelo site do Banco do Povo. Nós mulheres muitas das vezes enfrentamos algumas dificuldades ao longo da vida e principalmente quando o assunto é ser empresária. Muitas mulheres são eupresárias e têm que controlar tudo de uma vez. Existe alguma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apoiar o empreendedorismo feminino? Sem dúvida. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sabe que um montante muito expressivo desses empreendedores são, na verdade, empreendedoras. E o governo do estado de São Paulo, a pasta do desenvolvimento econômico, a gente lançou recentemente um curso em parceria com o Itaú, que aí é o Ela Empreende. Todas as informações também estão disponíveis no site da secretaria. É um curso de 10 módulos e ele é muito focado, inclusive, nos desafios das empreendedoras. Então, claro, a gente passa por alguns assuntos que são necessários para desenvolvimento do negócio, mas esse curso, que pode inclusive ser acessado e feito pelo WhatsApp, ele também discute esse desafio de ser uma mulher empreendedora. Ele aborda temáticas exclusivas também, com as dores e soluções potenciais de como você fomentar seu negócio, como você desenvolver seu negócio, enquanto sabemos, né, tendo que lidar com várias outras pautas também que envolvem ser mulher e ser empreendedora. Isso tudo está no portal qualificasp.sp.gov.br, secretária? Perfeito, isso mesmo. E as informações sobre o Banco do Povo também estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Sobre as mais de 500 vagas do curso de empreendedorismo, as aulas têm previsão de início na primeira semana ou nas primeiras semanas de julho e as inscrições vão até o próximo dia 30, ou seja, ainda dá tempo de quem está nos acompanhando fazer parte dessa nova turma. Isso mesmo. E essa é uma turma que a gente abriu. A gente está tendo uma aceitação, né, uma recepção muito legal desse curso. Então estamos estudando também abrir novas turmas, mas por enquanto as vagas são 500 vagas, então quem ainda não se inscreveu, corra para se inscrever. As vagas vão até dia 30 de junho agora, então tá quase lá. Nós conversamos com a Míris de Paula, subsecretária de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, sobre as vagas abertas para curso de empreendedorismo de maneira remota. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer do local onde você preferir e ter essa qualificação profissional para o micro, pequeno, médio empreendedor aqui também da região de Campinas.
Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sucesso nesse e em outros projetos do Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o espaço aqui do Grupo Bandeirantes sempre aberto para a gente levar essa informação para o nosso ouvinte. Eu que agradeço o convite e até as próximas. 11 horas da manhã e mais 7 minutos. Antes de nós voltarmos aqui para o noticiário nacional, deixa eu trazer algumas informações aqui para você a respeito de trânsito e de interdições que acontecem nesta quinta-feira. Ontem falávamos sobre o trabalho que acontece na Barão de Jaguara, rua importante no centro da cidade, uma substituição na galeria que é tombada pelo patrimônio público, e esse serviço continua acontecendo nesta quinta-feira. Ainda há um trabalho para projeto de drenagem ser realizado no local que tem tijolos históricos, antigos, que faz parte ali de um processo de tombamento público. E a próxima etapa consiste na reconstituição do asfalto. Então ontem abriram para consertar a galeria de águas pluviais e hoje é a troca do asfalto no trecho entre a rua Ferreira Penteado e a rua Conceição. A interdição continua, portanto, nesta quinta-feira. Previsão de que termine antes do fim do horário comercial, antes do horário de pico, isso se não tiver chuva. Já ouvimos a previsão do tempo. Nesse momento o céu está aberto em Campinas, dou aquela espiada pela janela da Band, não tem chuva neste momento, tomara que o serviço possa fluir normalmente. Mas não é o único local que o motorista deve ficar atento ao dirigir na região central nesta quinta-feira, Nath. É isso mesmo, a região ali do centro ainda é que interdita a partir das 7 horas da noite de hoje um trecho da rua Barreto Leme, no centro de Campinas. O bloqueio ocorre para a realização de uma obra emergencial da Sanasa em uma rede de esgoto afundada. A previsão é que o serviço já seja concluído até às 11 horas da noite. O fechamento da via será na altura do numeral 745, no trecho entre as vias Ernesto Kuhlmann e Álvares Machado. A INDEC implanta pré-bloqueios nos cruzamentos das vias Barreto Leme com José Paulino e Ernesto Kuhlmann com Benjamin Constant. Os motoristas então deverão usar uma rota alternativa. José Paulino, Jorge Miranda e Álvares Machado estarão aí como rota alternativa durante este período. Agentes da mobilidade urbana estarão no local para realizar bloqueios, orientar você, motorista, e monitorar o trânsito. Uma última pausa e na volta a frase: não se meta nas eleições do Brasil. A única coisa que eu quero é respeito pelo Brasil. Frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, dizer que o país está perseguindo e tentando prender Bolsonaro Júnior. Uma junção de Flávio com Eduardo criada pelo presidente norte-americano. A repercussão disso nacional e internacionalmente e a agenda dos demais candidatos à presidência da República a gente traz na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Atenção, estudantes! O Ministério da Educação prorrogou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem de 2026. Agora, os candidatos têm até o dia 22 de junho para efetuar o pagamento e garantir a sua participação no exame. A medida foi tomada para dar mais tempo aos estudantes que ainda não conseguiram quitar a taxa dentro do prazo original. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas em todo o Brasil. A nota também pode ser utilizada em programas como SISU, ProUni e FIES. Os candidatos devem acessar a página do participante para consultar as informações da inscrição e emitir o boleto caso ainda não tenha realizado o pagamento. A recomendação é não deixar para a última hora. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 15 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não interfira nas eleições brasileiras e respeite o país. Mais cedo, antes dele dar essa declaração, numa entrevista coletiva no G7, o encontro das 7 nações consideradas mais ricas, importantes, decisivas no planeta, que acontece na França, essa reunião, e que o presidente francês Emmanuel Macron convidou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a também fazer parte, Donald Trump classificou o Brasil como um país um pouco perigoso politicamente e citou a condenação de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Porém, juntando a realidade de Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, com a de Eduardo Bolsonaro, deputado federal que foi afastado, cassado do seu mandato e que agora, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, se torna inelegível. Trump colocou como Bolsonaro Júnior sendo proibido de disputar a eleição porque estava pontuando bem para se tornar presidente da República. E até chegou a se confundir, ele foi preso ontem ou vai ser preso nos próximos dias, algo assim. Foi considerado culpado Eduardo Bolsonaro de atuar a favor do tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras, para intimidar a Suprema Corte e tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Sônia Blota está acompanhando tudo o que acontece no G7, desde o início até essa troca indireta de farpas, porque eles não falaram um para o outro diretamente, Lula e Donald Trump, e ela vai trazer para a gente a repercussão dessas últimas falas direto de Paris, na França. Na saída do encontro do G7 na França, Donald Trump respondeu sobre a decisão americana de classificar facções criminosas brasileiras como terroristas.
It's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. E se confundiu ao falar dos filhos de Bolsonaro. Quem teve uma condenação recente no Supremo foi Eduardo, e não o pré-candidato Flávio Bolsonaro. I found that out after we left. I just said goodbye to him and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Em Genebra, antes de embarcar de volta a Brasília, Lula rebateu o presidente americano. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez, eu vou levar uma urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Muitas provocações, pouca conversa. Apesar da expectativa, não houve encontro formal entre Lula e Donald Trump. Os dois apenas se cumprimentaram durante um evento realizado na noite anterior. Em meio à reunião de líderes do G7 convidados, uma conversa de Lula com um representante da Coreia do Sul vazou. Lula chama Trump de imperador. Eu não gosto de briga, mas eu não suporto italiano. Também foi possível ouvir o presidente brasileiro falando com a diretora-geral do FMI sobre políticos de direita terem ficado mais tempo no poder nos Estados Unidos e na França. E diz que não é esquerdista. O mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Eu nunca fui esquerdista. Essa fala no final ficou bem confuso ali, mas basicamente Lula se reunindo com outros líderes do mundo, dizendo que ele nunca foi um cara de esquerda. Eu não sou de esquerda, nunca fui de esquerda. Mais ou menos, né, presidente Lula? O governo Lula, desde 2003, quando ele toma posse no dia 1º de janeiro, que tinha como vice-presidente um dos empresários fortes de Minas Gerais, José de Alencar, ele que era do Partido Liberal, o mesmo PL de Bolsonaro. Quando Lula começa a tomar os primeiros caminhos do governo, há uma dissidência dentro do PT, com nomes como Heloísa Helena, Babá, lideranças históricas do Partido dos Trabalhadores, que criticavam o caminho mais à direita que o PT tomava no governo. E assim foi criado o PSOL, uma dissidência do PT. Os bancos no Brasil fazem a festa no governo Lula, fizeram no governo Dilma, ganharam muito dinheiro com as ações. Agora, existem sim políticas públicas do governo Lula e do PT como um todo, que são políticas de esquerda, de redistribuição de renda, de acesso à universidade, políticas que são pautas de esquerda. Mas o presidente Lula ser um cara 100% de esquerda não é. O Brasil, no governo do PT, com tantos anos de PT, nunca fez uma reforma agrária de verdade. Tem um assentamento de uma família aqui e outra ali, mas muitas das pautas de esquerda não passaram nem perto de um debate dentro dos governos do PT. Agora, no contexto político em que nós vivemos, num país que é historicamente conservador, o Brasil é um país conservador historicamente, o PT é de esquerda. O PT é um partido de esquerda dentro do contexto que nós temos no Brasil. Mas em ano de eleição, meu amigo, é Lula falando que não é de esquerda, é Flávio Bolsonaro defendendo o Bolsa Família, é ateu indo para a igreja, é evangélico pedindo passe, vale tudo para tentar ganhar o voto daquele que não sabe para quem vai depositar confiança. E acredite, ainda tem muita gente em dúvida nas eleições de outubro deste ano. O presidente Lula na França
com reuniões do G7 e os demais candidatos à presidência da República. A Thaís Dias preparou uma agenda com os nomes da direita, os concorrentes do presidente Lula à reeleição, e a gente vai saber por onde andam os demais candidatos pelo Brasil. Ronaldo Caiado teve reuniões em Brasília. O pré-candidato do PSD foi questionado sobre as queixas de aliados que avaliam que a pré-campanha ainda não cresceu nas pesquisas eleitorais. Eles têm comparado com o desempenho de Renan Santos do Missão, partido criado há pouco tempo. Caiado e Renan têm números bem próximos nas pesquisas. Eu não tenho que copiar estilos. Se eu mudar, eu deixo de ser o Caiado. Olha, eu tenho uma vida. Eu estou na vida, as pessoas me conhecem desse jeito. Já pensou amanhã? Eu tenho que mudar o perfil para ter que buscar voto? Não é assim. Caiado afirmou que o nome do candidato a vice na chapa será anunciado apenas na Convenção Nacional do PSD em 26 de julho. Um dos nomes cotados para a vaga é o presidente do partido, Gilberto Kassab. Romeu Zema deu entrevista para uma rádio da Paraíba. O pré-candidato do Novo foi questionado novamente sobre críticas feitas ao pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, depois da divulgação de áudios com conversas do senador com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O que eu disse, eu já falei, eu confirmo, não tenho nenhum receio e para mim é bola para frente. Zema sugeriu que um modelo de segurança pública semelhante ao adotado por El Salvador pode potencializar o turismo. El Salvador teve uma política contra o crime muito eficiente. Reduziram os homicídios lá em mais de 99%. O turismo triplicou em El Salvador. Então o Nordeste, a Paraíba, tem um potencial que está sendo perdido há décadas. Flávio Bolsonaro participou de um encontro da Coalizão de Igrejas Evangélicas Apostólicas Global em São Paulo. Ele também falou sobre segurança pública. Eu sou uma pessoa centrada, sou equilibrado, mas é algo que eu vou ser radical. É oferecer um programa na segurança pública que vai, eu acho, impactar muitas pessoas, mas eu acho que é o caminho que nós precisamos seguir, porque quem tem que ter paz voltando nas ruas somos nós. Renan Santos, pré-candidato do Missão, segue em compromissos no Pará. 11h24. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte, 19 ao DDD 971021493. A sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. A mensagem aqui que chega da Silvia Jonas, ela escreve pra gente o seguinte: bom dia pra Silvia, bom dia, Nath. Bom dia. As empresas de ônibus lembraremos pessoas que trabalham no Shopping Galeria e precisam chegar, ok. O corretor não ajudou a minha amiga Silvia. As empresas de ônibus vão levar as pessoas que trabalham no Shopping Galeria e precisam chegar até o terminal central. Os funcionários serão liberados antes do horário normal. Normalmente o ônibus número só aumenta em horário de saída e mesmo assim são poucos. Uma boa questão. Eu acho que não vai ter essa mudança não, viu, Silvia? Segundo jogo, Brasil e Haiti. Acho que quando chegar no mata-mata, acho que aí o Brasil vira feriado sim. Mas a gente vai tentar descobrir e vai contar amanhã aqui no Manhã Bandeirantes. Mensagem de áudio também do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, e aí? Eu tava vendo que lá no Shopping Dom Pedro, eles vão fazer lá um complexo lá de hotel, habitação. É muita grana que eles vão investir lá, né? Como também vai ter lá no Shopping Iguatemi. Cara, será que Campinas tem tanta gente rica assim pra consumir esse daí que estão fazendo? Eu tenho hora que eu acho que é lavagem de dinheiro, fala de coração, viu? E se não for, cara, vai ser uma bolha muito grande, né? É minha opinião. Heitor, eu queria saber de você também. Diga. Se você eu trocaria 7 jogadores da seleção. Se eu, vamos supor, em vez de convocar, eu tiraria 7 jogadores. Os 3 goleiros, o Casimiro, né? O Rafinha, né? E mais 2 aí que eu ia escolher depois. Você também trocaria? Ou você deixaria a seleção do jeito que tá? Não. Aí o Sidney Magal, falando daquelas músicas de onde você estava falando, ele fez uma música assim, ó.
Se eu te pego com outro, te mato, te mando muitas flores e depois escapo. Sim. Ave Maria, hein? Hoje isso aí é direto pra cadeia. Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Um abraço. E vamos ver, né, o que o Brasil apronta amanhã. Vamos torcer, meu caro Alexandro. Essa música, o próprio Sidney Magal hoje reconhece que não é uma letra legal e ele já tirou do repertório nos shows. Isso é amadurecimento. Legal. Isso é acompanhar os novos tempos e a discussão que a sociedade tem. Também faria muitas mudanças, viu? Quanto aos 3 goleiros, sinceramente, dos 3, o que eu mais confio é o Everton. Mas aí eu não sei se eu tô sendo analista ou se eu tô sendo palmeirense, já que ele é um dos goleiros mais importantes da história do Palmeiras, embora hoje vista a camisa do Grêmio. O Cleiton, nosso ouvinte, escreve pra gente: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, Bom amigos dia. da Bandeirantes. Começo a ter dúvida se tem algum partido que não está envolvido com o Banco Master. Eu acredito que vai abrir a caixa preta e tem que abrir a caixa preta de geral. Banqueiro não tem partido. Banqueiro tem amor pelo dinheiro. E no caso do Daniel Vorcar, um banqueiro e criminoso, estelionatário. O cara que fazia festas para corromper agentes públicos para trabalharem para ele. E aí, não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, o dinheiro ele fala a mesma língua, que é a língua do poder. A mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nessa reta final no pique, meu caro Edson. 11h28, manda bala. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia, Marco. Bom dia. Heitor, Oi? Quanto ao Jacques Wagner, é como o PT falou, né? Se tiver alguma coisa, tem que ser investigado. Se tiver, faz o que tem que fazer. Prende, né? É isso que tem que fazer. É o que o PT falou, é o que o Lula vai falar, que o presidente Lula vai falar. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tiver envolvido, vai lá. Cadê? Acho que deu uma interferência, um picote no áudio do Marco Bedin, mas ele ali reconhecendo, tem que investigar e fazer o que for necessário. O Rodrigo do Jardim Garcia, pra gente fechar, desejando bom dia pra gente também, Nath. Ótimo dia. Governos do PT, Lula e Dilma, na real, são social-democrata. É isso aí. Nos costumes progressistas. Governos distantes do comunismo. Mas muito, muito distante. Tem muita pauta, inclusive, que o PT lutou a vida inteira antes de chegar ao poder e nunca colocou em prática. Reforma agrária é uma delas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a quem mandou mensagem. E que 13h da tarde estará ligadinho na tela da Band para assistir a Nath Luquezzi no Band Mulher. Hoje nós vamos ter música, nós vamos falar um pouquinho sobre rádio e nós também vamos falar sobre educação, além dos babados do mundo dos famosos. Espero você às 13h da tarde. Agradecendo também ao Paulo Neto.